protocolo OAI-PMH, que é um padrão internacional que foi estabelecido no contexto de um movimento numa iniciativa chamada Open Archives Initiative. E é pesquisável mecanismos de busca como o Google, Yahoo e programas especializados de busca como o Oyster, Sherpa e o próprio Oasis.br. E a rede é distribuída, compartilhada de cursos, permite o compartilhamento de cursos, né? E dispõe de funcionalidades que fornecem estatísticas de uso, ou seja, por intermédio dessas estatísticas eu posso identificar o fator de impacto do seu conteúdo. Portanto, se a sua universidade tem um repositório institucional, como ele funcionaria? Em primeiro lugar, a ideia é que esses repositórios eles não são uma alternativa de publicação científica. Na verdade, ele é um instrumento de disseminação, de maximizar a visibilidade das pesquisas. Portanto, todo o processo começa da mesma forma como se começa um processo normal de comunicação científica, né? O autor submete um artigo a uma revista, com revisão por pares. Essas revistas são escolhidas pelos autores, à sua conveniência, né? Portanto, não há nenhuma camisa de força sobre em que revista ele vai publicar. Em seguida, a submissão do artigo. O artigo é revisado por pares, corrigido e aceito, seguindo o fluxo usual da comunicação científica. E uma vez que esse artigo é aceito, a versão final do artigo, revisado pelos pares, né, aceita pela revista, é depositado pelo autor no repositório institucional da instituição do autor. Portanto, esse artigo ainda não está em acesso livre, né? Ele está ali depositado, mas não foi liberado o acesso para a comunidade. Após o depósito desse artigo, o autor verifica se o editor permite o depósito desse artigo naquele repositório. Ou seja, existe dentro na internet, existe uma base de dados chamada Sherpa Romeo, é um projeto, se não me engano, em inglês, né? E que tem um repertório, né? um conjunto de editores, de registros de editores, indicando se aquele editor permite ou não o depósito de um artigo publicado em sua revista em um repositório institucional de acesso livre. Portanto, o autor ele pode fazer essa verificação antes do depósito ou após o depósito, e aí liberar o acesso ou não, dependendo aí das condições do contrato que esse autor tem com a revista, ou verificando dentro dessa base de dados se aquele editor permite ou não o depósito do artigo naquele repositório. Se o editor permite o depósito, o artigo pode ser registrado como acesso livre imediatamente, ou seja, o artigo é disponibilizado, o texto integral é disponibilizado para acesso público dentro desse repositório. Ou, caso contrário, né, o artigo pode ser registrado como acesso livre quando o embargo terminar, ou seja, um artigo, eventualmente, algumas revistas estabeleceram um modelo de negócio em que um determinado artigo publicado em uma de suas revistas, ele só pode ser registrado em um repositório de acesso livre após um determinado tempo, né? E esse tempo em que ele não é permitido o acesso ao depósito desse documento é considerado um período de embargo, né? O documento fica embargado. A maioria das revistas tem dado aí 6 meses a 1 ano para que um artigo seja depositado num repositório de acesso livre. Portanto, esse é o caminho, né, como que funciona a questão do autodepósito dentro do repositório institucional. E tem, além disso, quer dizer, um botão mágico, né, que a gente costuma dizer que é um botão mágico, que atua durante qualquer período de embargo. Ou seja, no momento em que eu deposito um artigo que foi publicado numa revista que mantém um embargo aquele artigo por um determinado período, durante esse período eu posso, eventualmente, solicitar uma cópia desse artigo diretamente ao autor. O software que gerencia o repositório, ele tem essa funcionalidade.
uma funcionalidade chamada pedido de cópia, né? Na medida em que ele verifica uma referência, aquele documento ele está protegido, ele pode clicar nesse botão e imediatamente abre-se uma tela e o autor coloca ali o nome dele e o seu e-mail. Imediatamente esse software envia uma mensagem para o autor responsável por aquele artigo, solicitando a cópia daquele documento. Isso é uma prática que não é recente, isso é uma prática já bastante usual, né? Então, esse pedido é enviado ao autor e o autor é que gerencia toda a liberação do acesso a esse documento, né? Portanto, esse documento é considerado como quase livre, né? Na maioria das vezes, os autores sempre tendem a liberar uma cópia para um determinado usuário, um determinado leitor, né? O que ele não faz é liberar o documento de forma livre a toda a comunidade, para que qualquer um possa fazer a cópia. Isso aí porque, eventualmente, ele é protegido, ele tem alguma restrição oriunda do contrato em que ele assinou com a revista em que publicou o artigo dele. E o que dizem os editores, né? O fato é que 68% dos editores científicos eles já permitem o autodepósito ou o autoarquivamento em repositórios institucionais de acesso livre. E 32% não permitem. 32% mantêm um embargo, né? Mas alguns desses editores, quando solicitado, né, quando o autor consulta a revista, eles liberam que o seu artigo seja depositado num arquivo, num repositório institucional de acesso livre. O fato é que, com o decorrer do tempo, ao longo desses últimos 6 anos, né, muita coisa mudou e vários editores já estão permitindo, então, a distribuição dos artigos publicados em suas revistas. E quais são os benefícios para os autores quando se utiliza a questão dos repositórios institucionais de acesso livre? Primeiramente, os resultados de pesquisa são instantaneamente acessíveis a todos, o que provoca um incremento no fator de impacto daquele trabalho. Ou seja, o resultado da pesquisa daquele autor passa a ter maior visibilidade, né? Os resultados de pesquisa da comunidade internacional tornam-se acessíveis aos autores, né? Ou seja, uma vez que tanto a UFMG, quanto a USP, quanto a UFPR, por exemplo, tem os seus repositórios que o autor coloca disponível ali a seu trabalho, né, o resultado da sua pesquisa, as outras universidades gozam do benefício de ter acesso a esse documento, assim como aquele autor que depositou aquele documento, ele também terá acesso aos outros repositórios, não somente em nível nacional, mas também em nível internacional. Nós vamos ver posteriormente que existem várias iniciativas em todo o mundo e que essa iniciativa não é apenas brasileira e, portanto, a gente vai ter um acesso muito maior à informação científica se adotarmos essa política de repositórios institucionais. Em seguida, o outro benefício é que o fato desses resultados estarem disponíveis livremente, isso aí viabiliza o desenvolvimento de projetos em parceria ou colaboração com outros pesquisadores, porque à medida que esse documento está disponível, outros autores que trabalham na mesma área vão ter acesso e eles poderão estar em contato em função desse repositório. Portanto, abre-se uma frente muito grande para os autores de poderem interagir com outras comunidades nacionais e internacionais naquela área, né? E, obviamente, uma vez que aquele trabalho ganha visibilidade, isso provoca também a possibilidade do autor ter outras perspectivas de avanço na sua carreira, uma vez que as autoridades também passam a ter conhecimento dos resultados dessas pesquisas. No momento que nós estamos hoje, sem esses repositórios, muitas vezes o trabalho fica escondido nos laboratórios, né? Nem sempre aquilo que é desenvolvido nos laboratórios
chega ao conhecimento das autoridades. E, evidentemente, que novas oportunidades surgem para a realização de outras pesquisas e descobertas por intermédio de processos de data mining, né, processos de descobertas normais que se vê por aí. Quer dizer, a tecnologia hoje oferece um conjunto de facilidades de descoberta, de busca e de tornar visíveis aquelas informações. E para as instituições, quais seriam esses benefícios, né? Os repositórios institucionais disseminam e promovem a consolidação das pesquisas nas instituições. Obviamente que, uma vez que a universidade constrói o seu repositório institucional, ele torna disponível toda a produção científica daquela universidade, e a tendência é que essas universidades acabam tendo uma visibilidade maior e vão se consolidando ao longo do tempo, né? Um dos primeiros universidades que criou o seu repositório institucional, a Universidade de Southampton, ao longo desses 6 anos, eles conseguiram galgar uma posição de destaque entre as universidades mundiais. Hoje, atualmente, eles já estão em 25º, graças a esse repositório institucional que deu visibilidade às pesquisas que são desenvolvidas ali naquela universidade. Os repositórios institucionais fornecem indicadores e mecanismos para propósitos administrativos, ou seja, a partir do repositório institucional eu posso extrair uma série de indicadores que podem me subsidiar na avaliação da pesquisa na universidade, na avaliação administrativa dos investimentos realizados naquela pesquisa, ou seja, eu posso ter uma série de informações que podem tornar transparente o investimento em ciência no país, né? Os repositórios institucionais conectam as instituições com a comunidade científica nacional e internacional e promove o crescimento de seu status, atraindo pesquisadores de alto nível. O fato é que, à medida em que as pesquisas são realizadas e elas ganham visibilidade, cresce essa oportunidade de que pesquisadores de outros centros venham a se integrar com os pesquisadores locais. E para as agências de fomento, a ideia aqui é que o repositório, ao dar visibilidade àquilo que é desenvolvido nas universidades, ela torna transparente, né? Ela dá um retorno às agências de fomento aquilo que foi desenvolvido dentro da universidade. Portanto, as agências de fomento, investigando nesses repositórios, eles podem identificar, quais são as descobertas obtidas com o suporte financeiro que nós disponibilizamos às universidades brasileiras, né? Foi um bom investimento, né? Isso acelerou o processo da pesquisa, houve aceleração na pesquisa, né? A agência de fomento poderiam promover melhores gastos, ou seja, isso dá transparência e governança ao investimento científico, na área científica. E para a economia nacional, quais são os benefícios, né? O fato é que o desenvolvimento econômico necessita da ciência e a ciência necessita do acesso aos resultados das pesquisas, né? Segundo o primeiro-ministro da Índia, né, essa sopa de letrinhas, eu não vou saber soletrar isso aí, né? Somente a ciência pode resolver os problemas de fome, pobreza e analfabetismo funcional, e assim por diante. Existe também um relatório da Unesco, né, que estabelece que a assimilação da informação científica e tecnológica é a precondição essencial para o progresso nos países em desenvolvimento, né? E a Interacademy Council, o Conselho da Interacademy, esse é um órgão de academias de ciência do mundo todo, né, diz que em um mundo que se desloca rapidamente em direção à economia do século XXI, que é baseada no conhecimento, a construção de competência em ciência e tecnologia é necessária em todos os lugares, mas a necessidade é maior nos países em desenvolvimento. Ou seja, há um consenso de que o compartilhamento da informação científica é que pode reduzir as desigualdades sociais, é que pode levar o progresso às instituições, aos países, não é? Então, daí a importância de se criar
a importância do movimento do acesso livre, a importância de se criar repositórios institucionais e estabelecer mandatos. E houve algum progresso ao longo desse tempo, quer dizer, número de repositórios institucionais registrados na base ROA. ROA é um site chamado Registry of Open Access Repositories. Esse site, os donos, os hospedeiros de repositórios se inscrevem, né, registram seus repositórios voluntariamente. Então, por intermédio desse site aí, nós podemos verificar que existia no mês de agosto de 2008, né, cerca de 1.131 repositórios em todo o mundo. E nos países em desenvolvimento, apenas 173 repositórios. E na América Latina, 100 repositórios. Né? O fato é que existe uma média de crescimento de um repositório ao dia. Aí tem também um gráfico na forma de pizza, onde tem a distribuição de repositórios por países. Né? Nesse gráfico, não dá para ver ali, mas nesse gráfico, nesta época, no mês de agosto, o Brasil encontrava-se em quarto lugar entre os países que mais mantinham repositórios de uma forma geral, não repositórios institucionais. Quando eu digo repositórios de uma forma geral, significa que pode ser uma biblioteca digital de dissertações, pode ser uma publicação eletrônica, pode ser um repositório institucional, um repositório temático e assim por diante. Nós estávamos em quarto lugar, isso em agosto. Nós tínhamos 57 repositórios. Hoje nós fomos ultrapassados, já há uma semana, nós fomos ultrapassados pelo Japão, nós estamos em quinto lugar. Né? Mas eu espero que no próximo ano nós retomemos essa classificação. Bom, aí é apenas para mostrar, né, onde se encontram os repositórios em todo o mundo. Né? Quer dizer, há uma predominância ali de repositórios na Europa, nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos está em primeiro lugar, em segundo lugar está a Inglaterra, em terceiro está a Alemanha, e também começam a surgir repositórios na Índia, na China, na África do Sul, na Austrália. No Brasil e na América Latina ainda são poucos os repositórios. Bem, esses repositórios eles não funcionam livremente, né? É necessário que para que esses repositórios sejam povoados, normalmente é necessário uma política de informação. Eu costumo dizer que citar o termo política de informação porque acho que é mais simpático do que estabelecer um mandato, né? Estabelecer um mandato é estabelecer a obrigatoriedade de depósito por parte dos pesquisadores de seus trabalhos publicados em revistas científicas. Né? Então, até 28 de agosto de 2008, existiam 53 mandatos em operação e outros 11 estavam em desenvolvimento. Né? Universidades como a Faculdade de Artes da Universidade de Harvard, né? O National Research Council, no Canadá, Australia Research Council, né? European Research Council, Wellcome Trust, a Universidade de Stanford e outras universidades estabeleceram mandatos aos seus financiados, aos seus pesquisadores, obrigando-os a depositar uma cópia de seus trabalhos nos repositórios institucionais ou nos repositórios centrais. No caso da instituição NIH é uma agência de fomento, como o CNPq, só que é uma agência de fomento dedicada a financiar pesquisas na área de ciência da saúde. Então, o NIH publicou ano passado um mandato, obrigando todos os pesquisadores financiados por essa agência a depositar uma cópia de seus trabalhos no PubMed Centro. O PubMed Centro é um repositório central porque ele envolve mais de uma instituição, então é um repositório do NIH. E esse ano o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei obrigando todos os pesquisadores financiados pelo NIH a depositar uma cópia de seus trabalhos no PubMed Central. Né? Portanto, é uma lei americana. No Brasil nós estamos criando a nossa lei. Né?
E quem quiser maiores detalhes sobre esses mandatos, né, no site ROAMAP, né, os senhores podem encontrar material suficiente ali. Tem, infelizmente, a URL ali ficou inelegível, né, mas eu vou deixar uma cópia dessas transparências. Quem quiser utilizar, fique à vontade, é livre. E aí nós temos o crescimento do conteúdo de repositórios e de conteúdos, né? Aí tem a gente vê que houve um crescimento acentuado, né, nos últimos anos. Daqui eu não consigo ler ali. Bom, enquanto isso, né, diversas ações aderentes ao acesso livre estão em curso, né? Foram criadas redes como o Driver na Comunidade Europeia, ORCA na Austrália, e na América Latina e Caribe nós submetemos um projeto ao BID para a construção de repositórios na América Latina. No Brasil nós estamos construindo o portal oasis.br, que pretende coletar metadados nos vários repositórios e revistas científicas, inclusive no Cielo nós já fizemos testes e já está funcionando. Uma outra iniciativa que nós fizemos foi de articular junto ao deputado Rodrigo Hollenberg a submissão de um projeto de lei chamado 1120/2007, que obriga as universidades a criar os seus repositórios de acesso livre e estabelece também a obrigatoriedade dos pesquisadores a depositar uma cópia dos seus trabalhos publicados em revistas científicas nesses repositórios. Esse projeto de lei já foi aprovado no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia e ele está agora na Comissão de Educação e Cultura. Esperamos que seja aprovado também. Foi aberto 30 dias para submissão de emendas, não houve nenhuma submissão de emendas. Aparentemente não há nenhuma resistência, esse projeto vai ser aprovado, né? E o IBIC depois de amanhã, dia 12, deverá lançar no Rio de Janeiro, no primeiro workshop sobre acesso livre nas unidades de pesquisas, vai lançar um edital para distribuição de kits tecnológicos. O que são esses kits tecnológicos? São servidores, hardware, né, para que as instituições públicas de ensino e pesquisa, como universidades, institutos de pesquisas e centros de pesquisa, possam submeter projetos para obter esses servidores e construir os seus repositórios. Existem lá uma série de critérios, né, mas a ideia é que as universidades possam ter todo o ambiente operacional para implantar o seu repositório institucional. A contrapartida de tudo isso é que a universidade tem que estabelecer a sua política de informação. Ela só vai receber o kit se tiver um mandato, uma política estabelecida. Esses kits já virão com software instalado, o DSpace e o ePrints, e o software Sistema Eletrônico de Editação de Revistas. Portanto, a universidade pode criar um repositório institucional, pode criar incubador de revistas da universidade. Isso aí é o que a gente pretende fazer e esperamos que com isso a gente consiga retomar o 4º lugar. Desafios e barreiras, né? A grande dificuldade que nós encontramos na questão do acesso livre, né? Eu já venho falando do acesso livre desde 2003, né? É o desconhecimento dos pesquisadores e dos tomadores de decisão sobre os benefícios do acesso livre, né? Poucas pessoas têm conhecimento dos benefícios, né, de se trabalhar com repositórios institucionais de acesso livre. E, principalmente, existe uma falta de interoperabilidade humana. Eu costumo dizer que a interoperabilidade técnica ou tecnológica, ela já solucionou todos os problemas de comunicação entre um sistema e outro, entre uma máquina e outra. Mas nós, os humanos, nós não conseguimos dialogar, né? Por isso é que eu acho que nós estamos tendo dificuldades em implantar essas ações de acesso livre no país. E medo dos tomadores de decisão. Eu tive contato com um corretor de pesquisa e falei assim, não, eu não posso participar desse momento do acesso livre, não, porque eu vou colocar meus pesquisadores contra a parede, né? Então, mal sabia ele que revistas, a maioria das revistas já permitem esse depósito, né, o autodepósito, o autoarquivamento dos trabalhos publicados nas revistas. Então, não existe por que ter medo. A definição de uma política, ela não transgride nenhuma legislação, portanto, ela deixa o pesquisador à vontade para fazer o depósito ou não do seu trabalho, né? Já estou terminando.
Então, apenas lembrando a escala do problema, né? Um estudo do WHO, em 2003, mostrou que de 75 países com renda per capita anual inferior a $1.000, né? Que desses 75 países, 56% das instituições não fizeram assinaturas de revistas científicas nos últimos 5 anos. E que dos países com renda per capita anual na faixa de $1 a $3.000, apenas 34% não tinha assinatura de revistas científicas e 34% tinha uma média de assinaturas de 2 revistas científicas por ano. Portanto, não estamos apenas discutindo um problema acadêmico. Trata-se de um tema urgente que necessita de uma solução urgente, né, dentro de uma maior brevidade possível, porque isso, a falta de compartilhamento do conhecimento científico tem acirrado, tem provocado, tem aumentado as desigualdades sociais. E somente com o compartilhamento do conhecimento científico podemos reduzir as desigualdades sociais. Construir e manter os repositórios institucionais é simples, barato e fácil. E agora nós estamos dando equipamento, vai ficar mais fácil ainda, né? E os repositórios institucionais significam acelerar a pesquisa em termos globais, né? Existem estudos que mostram que a introdução de repositórios institucionais tem acelerado, por exemplo, a citação aos artigos, claro, porque na medida em que o autor deposita o seu trabalho, ao saber que o trabalho dele foi selecionado para publicação, esse artigo vai ser citado antes da revista aparecer. Isso tem acontecido, eu tenho colegas que têm tido essa experiência, e realmente a tendência é acelerar toda a pesquisa em termos globais, né? Que isso acontece no mundo todo. O fato dos repositórios terem compatibilidade, terem interoperabilidade, permite que os nossos repositórios sejam integrados com repositórios estrangeiros, né? Na nossa biblioteca digital de teses e dissertações, por exemplo, ela é coletada pela NDLTD lá nos Estados Unidos. Nós temos hoje 79 mil teses e dissertações em meio eletrônico, e a NDLTD tem cerca de 850 mil teses e dissertações, e ela coleta as teses e dissertações de instituições de mais de 170 países, né? Isso provoca uma grande visibilidade aos trabalhos. Só para você ter uma ideia, na Unicamp, por exemplo, tem uma tese na área de educação que já teve 6 mil downloads. Quando se poderia imaginar que uma tese teria 6 mil downloads, poderia ser emprestado a 6 mil usuários, né? Isso é praticamente impossível se não tivéssemos a internet, né? Então, coloque a sua instituição no mapa, criando o seu repositório institucional. Muito obrigado. Visitem meu blog e torne-se um defensor do acesso livre. Obrigada, professor.